Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando e hoje a gente fala sobre saúde. A pauta do dia é o coração. Vamos aprender como prevenir doenças cardíacas, identificar o infarto e saber como agir. E o que a medicina oferece atualmente para tratar doenças neste órgão fundamental para o corpo humano. Quem esclarece o assunto para a gente é o cardiologista Iveson Braga. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. Doutor Iveson, bem-vindo à TV Câmara, muito bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Léo, a oportunidade de estar aqui hoje discutindo algo que é bastante relevante para a saúde pública, né? São as doenças realmente do coração. Bacana. Antes da gente começar a falar de algumas doenças, eu queria até começar o programa falando de prevenção. Ao longo de 2015, a gente recebeu aqui vários profissionais de saúde, oncologista, urologista, ginecologista, nutricionistas, e todos insistem numa mesma tecla, de que a gente vem com um estilo de vida equivocado há algumas décadas, né? Sedentarismo, pouca gente se exercitando, as comidas congeladas de micro-ondas, fast food, Perfeito. São coisas que a gente de fato precisa rever urgente, né, doutor? Com certeza, a gente sabe que a forma como a gente trata nosso corpo, nossa saúde, vai refletir diretamente nas doenças no futuro. Então, uma doença que acontece hoje, na verdade, ela é resultado dos fatores de risco que você vem agregando nos últimos anos. Então, na hora que um paciente infarta depois dos 40 anos, na verdade, o que tem que ser levado em conta é que o infarto é realmente agudo. Só que as doenças que levaram ao infarto estão, às vezes, até décadas antes do dia do infarto. A alimentação é uma coisa básica, assim, para essa pessoa. E aí, a gente pode dizer que uma pessoa obesa, por exemplo, é mais propensa a ter? Com certeza, Léo. A gente sabe que a obesidade, né, está diretamente relacionada à questão dos erros alimentares. E os erros alimentares estão relacionados também a algumas doenças que são comuns, como a hipertensão arterial, que são os níveis de pressão altos, né? As taxas de glicemia, né, de glicose no sangue também. Outra coisa que é importante é a questão do colesterol. Então, a gente sabe que as placas de gordura que acontecem no corpo da gente, que vai levar ao infarto, que vai levar ao AVC, na verdade, são placas formadas por colesterol ruim. Então, tudo isso está diretamente relacionado a como você se alimenta. Devemos fazer exames periódicos, por exemplo, doutor, mesmo sem estar com nenhum sintoma, com nenhum indício de doença, mas devemos fazer exames voltados para o coração especificamente? Fundamental, porque a gente sabe que essas doenças do coração, elas são silenciosas. Elas passam anos, às vezes passam décadas, sem trazer nenhuma repercussão, sem trazer nenhum sintoma. Então, só tem uma forma de você ter esse diagnóstico. É você indo atrás, é você buscando o diagnóstico ativo. Um exemplo que eu até costumo dizer aos meus pacientes, hipertensão arterial geralmente não traz sintoma nenhum. É uma doença que é silenciosa e, portanto, traiçoeira. Se você não tiver o costume de medir a pressão arterial, então, infelizmente, não vai existir nenhum exame de sangue que vá lá, que diga que realmente você é hipertenso. Então, só vai existir essa medida, realmente, essa maneira. É você ir atrás e, através da medida da pressão arterial, ter esse diagnóstico. E, às vezes, o paciente passa até décadas sem ter sintoma nenhum e, às vezes, a primeira manifestação acaba sendo um infarto, um AVC, ou seja, uma doença bem mais grave, bem mais séria. O que mais a gente pode fazer, doutor, para pensar nessa prevenção? Então, esses exames são fundamentais. Então, é importante esses exames laboratoriais básicos, saber como é que está a glicose, como é que está o colesterol. De quanto tempo esses exames? Isso vai depender, né? Então, se é um paciente mais idoso, se é um paciente jovem, se é um paciente que já tem doenças, então se um paciente for diabético, hipertenso, dislipidêmico, que é a taxa de colesterol elevado, então esse paciente, por ter um risco maior, então, obviamente, a questão da avaliação acaba sendo mais precoce. Então, isso vai depender muito do perfil de risco do paciente. Não fumar, não beber, a gente sempre escuta essas dicas também, fazem parte. Uma coisa interessante, Lael, é que às vezes a população de uma forma geral, às vezes prefere tomar 10 comprimidos a ter hábitos saudáveis de vida, a se alimentar melhor, a estar fazendo atividade física de forma rotineira. Então, infelizmente, prevenção, falar de prevenção, necessariamente a gente fala de algo que vai dar trabalho. Então, se o indivíduo não tiver essa percepção, se não tiver essa capacidade de entendimento, entendeu?
Então, infelizmente, a gente mesmo que tome remédio, não vai ser suficiente para reduzir seu risco de ter doença. O homem e a mulher precisam de cuidados diferentes em relação a esse cuidado com o coração? Acaba sendo a mesma coisa, né? Então, a gente sabe que o homem e a mulher têm um risco mais ou menos igual de ter doença, dependendo dos fatores de risco que eles agreguem, né? A gente sabe que, por exemplo, se tiver uma história mais precoce na família de homem, por exemplo, um pai abaixo de 55 anos, uma mãe abaixo de 65 anos, então tem um risco também mais elevado de ter doença do coração. Então, mas de uma forma geral, a questão do sexo acaba cometendo tanto um como o outro de uma forma independente. A hereditariedade tem a ver, doutor? Se eu tive casos de infartos, por exemplo, na minha família, eu posso estar aí mais vulnerável a isso? Perfeito. Isso a gente chama de fator de risco não modificável. Então, a questão da idade, a questão da genética, infelizmente, a gente não consegue modificar. E é justamente essa população que a gente tem que ficar mais no pé, em que o acompanhamento tem que ser mais rígido, o acompanhamento tem que ser mais precoce. Então, se o cara for hipertenso, se o cara for diabético, se ele conseguir tratar com a alimentação, com a medicação, então está eliminado esse fator de risco. Agora, infelizmente, questão de idade, questão de genética é algo que o indivíduo vai ter que conviver pro resto da vida. E é esse indivíduo que tem que ter um cuidado mais atento, né? Um cuidado mais redobrado no intuito de reduzir sua chance de doença. Eu vou começar a lhe fazer algumas perguntas de telespectadores nossos que chegaram pela fanpage. O Geraldo Santos, que é aposentado, pergunta quais os sintomas que sentimos quando estamos sofrendo um infarto. Que eu lhe perguntei se é infarto, infarte ou ataque cardíaco. Perfeito. É qualquer termo desse. Qualquer termo desse, né? O ataque cardíaco acaba sendo um termo mais popular, um termo mais leigo, mas para representar a mesma doença. Então, em relação a isso, o infarto é um quadro bem típico. Então, qualquer dor que aconteça no peito, que aconteça nessa parte superior do abdômen, né, que corra para a região de mandíbula, pescoço, para os braços, então a dor suspeita. Então, é fundamental que esse indivíduo seja avaliado no hospital, que faça os exames complementares básicos para poder afastar essa possibilidade. Então, essa questão que acontece muitas vezes, o paciente infartando com dor e achando que é gastrite, usando um remédio para o estômago, e na verdade ele tá infartando. Isso acaba retardando, infelizmente, o seu tratamento, o seu diagnóstico e, consequentemente, o seu tratamento. E às vezes isso vai fazer a diferença entre o paciente realmente ter um desfecho melhor, que é viver, e às vezes até morrer. É justamente essa rapidez nesse diagnóstico e nesse tratamento. Pode não existir a dor no peito ou no braço? Isso é uma condição bem mais rara, mas pode sim. Então, a gente sabe que a população mais idosa, principalmente mulher, renais crônicos, pacientes com quadros demenciais e diabéticos, é uma população de risco para infartar sem dor. Então, nesse caso, vão existir o que a gente chama de equivalentes isquêmicos, que aí vai ter a questão da falta de ar, né, da questão do mal-estar, da sudorese. Então, realmente, qualquer quadro súbito que aconteça, tá certo? E que traga algum outros sintomas de alarme, como falta de ar, suor frio, náusea, vômito. Então, é algo que tem que ser avaliado no hospital para poder afastar a possibilidade de ser realmente um infarto, principalmente essa população mais idosa, diabética, mulher, renal crônico. Sobre essa questão do infarto, doutor, eu estava procurando aqui no meu celular e eu lhe contei antes da gente começar a gravar. Sempre circulam nas redes sociais, em WhatsApp, algumas dicas de saúde. E a gente sempre alerta que é importante checar direito se aquilo é verdade, se não é, e não tomar aquilo como algo correto. Um desses textos que circulam, eu vou ler rapidamente aqui uns trechos para o senhor dizer o que tem teor de verdade ou não. Fala exatamente sobre ataques do coração. Diz o seguinte: pode-se não sentir nunca uma primeira dor no peito durante um ataque cardíaco. 60% das pessoas que tiveram um ataque cardíaco enquanto dormiam não se levantaram. Mas a dor no peito pode acordá-lo de um sono profundo. Aí, se isso acontecer, tem uma dica aqui. Dissolva imediatamente 2 aspirinas na boca e engula-as com um bocadinho de água. Ligue para a emergência, fale que está sofrendo ataque cardíaco e que tomou 2 aspirinas. E ainda tem aqui a indicação para você se manter sentado, né, não deitar em hipótese alguma e tentar tossir, forçar uma tosse. Tem teor de verdade nessa mensagem? Como é que o senhor explica para a gente? É complicado, porque às vezes, assim, para a população leiga, realmente ter a certeza de que é um infarto, entendeu? E está fazendo isso é complicado. Porque às vezes pode ser outra condição clínica. E outra condição clínica que, de repente, a aspirina vai fazer mal, entendeu? Então, realmente, assim, na suspeita, o tratamento imediato é realmente levar ao hospital para poder definir esse diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Então, infelizmente, eu acho muito complicado para a população leiga,
entendeu? Realmente pensar no infarto na hora dessa que está passando mal, né? Na hora que realmente está sentindo esses sintomas. Mesmo porque esse é um momento de muita angústia, de muita ansiedade, e às vezes realmente para ele lembrar disso e de repente realmente definir que é um infarto, eu acho que é muito complicado. Eu acho que o caminho não deve ser esse. Eu acho que a recomendação maior é realmente uma avaliação precoce a nível hospitalar. E poderia ser o quê, doutor, se não fosse um infarto? Eu posso sentir uma dor no peito e pode ser o quê? Perfeito. Isso aí é muito importante. Olha só. Infelizmente, a localização da dor do infarto é a localização de dor de muita coisa. Então, de gastrite, de úlcera péptica, de doenças do pulmão, pneumotórax, derrame pleural, condições esofágicas, como doença do refluxo, gastrite. E aqui eu posso passar 5 minutos até falando de várias doenças que simulam um infarto. Então, às vezes, é muito difícil. Às vezes, o diagnóstico vai necessitar de exames complementares, de um eletrocardiograma, de enzimas cardíacas, que a gente chama, que são exames colhidos no sangue, para avaliar se há necrose, se realmente o paciente está infartando. Então, por isso que eu acho complicado, realmente, um paciente que é leigo, realmente definir, que essa dor agora que eu estou sentindo realmente é infarto. E, na verdade, às vezes pode ser um refluxo, pode ser, de repente, uma gastrite, uma úlcera péptica, porque o AS vai até piorar. Então, realmente automedicação, né? Com certeza. Eu acho que o caminho não é esse. Porque, realmente, essa avaliação, às vezes, é realmente, assim, o profissional de saúde é que vai ter a capacidade de discernir, realmente, se o paciente está tendo um quadro coronariano ou se de repente uma gastrite, uma úlcera péptica, e aí vai. Esclarecido. Vou ler mais uma pergunta aqui, agora é do meu companheiro aqui de equipe, do Gilson Ricardo, que ele pergunta se diabéticos têm predisposição a desenvolver problemas cardíacos. Infelizmente, a questão do diabetes é muito importante, porque é uma doença também silenciosa, é uma doença crônica, e ele vai levando a uma inflamação crônica dos vasos. E essa inflamação crônica vai fazendo com que essas placas de ateroma, de gordura, elas inflamem mais, entendeu? E elas têm uma predisposição maior de formar trombose em cima dessa placa e, consequentemente, um infarto. Então, infelizmente, o diabetes é um vilão, então é um vilão silencioso e tem que ser combatido, porque realmente está diretamente relacionado à questão do infarto. Talvez alguma medicação, doutor, paralelo à medicação para diabetes, voltado a cuidar do coração, ou não tem essa mistura de medicamentos? Não, você tem que tratar o que existe. Então, às vezes, realmente não vem só diabetes, o problema está aí. Então, às vezes, o paciente é diabético, é hipertenso, tem um colesterol alto e, na verdade, além dos remédios do diabetes, ele vai ter que usar os remédios relacionados à hipertensão e ao colesterol alto. Então, geralmente, são patologias que andam meio que paralelas. Então, é muito comum o paciente que tem uma doença realmente ter a outra. E aí, quanto mais doenças vão se somando, aí, com certeza, o risco também vai aumentando de forma significativa. Ok, eu vou chamar um intervalo aqui bem rápido. Na sequência, a gente continua, então, aprendendo um pouco mais sobre o coração e com dicas para a gente manter a saúde desse órgão. Fica por aí que a gente volta já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz, e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida.
capital nordestina, conhecida pelas belezas naturais e pelo povo acolhedor, abre os braços para receber o evento que debate o fortalecimento da democracia por meio da comunicação. João Pessoa, na Paraíba, é a sede do seminário Rede Legislativa de Rádio e TV Digital. O encontro acontece no dia 4 de dezembro, na Estação das Artes. Um momento de compartilhar informação e unir forças para tornar real a expansão das TVs e rádios legislativas no país. Você é nosso convidado para conhecer as possibilidades da TV digital, assistir a apresentação de cases e saber o passo a passo para a montagem e operação de rádios e TVs. A Terra do Sol te espera! Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o cardiologista Iveson Braga, que nos dá dicas de como cuidar da saúde do coração. Doutor Iveson, deixa eu voltar esse bloco já reforçando o primeiro bloco inteiro. A gente deve socorrer alguém para um hospital, a gente deve ligar para a emergência em que momento? Quando a gente observar o quê? Qualquer condição aguda, né, de dor no peito, qualquer condição de rebaixamento do nível de consciência, o paciente ficar mais sonolento, mas com o nível de consciência mais rebaixado, qualquer condição que leva a uma dor de cabeça súbita, tá certo? Que realmente venha com um déficit de força à esquerda, o paciente deixa de mexer um lado do corpo, a boca fica torta. Então, qualquer condição dessa acaba sendo uma emergência cardiovascular, ou seja, realmente pode ser um infarto ou um AVC. E aí o diagnóstico tem que ser o quanto antes, para poder o tratamento também ser feito de imediato. Então, realmente é fundamental que qualquer suspeita de infarto, qualquer suspeita de AVC, o paciente seja levado imediatamente à emergência. E aí pode chamar o SAMU, né, para fazer esse transporte de forma imediata, para poder esse paciente ser atendido o quanto antes ao serviço de emergência. Já que a gente sabe que essas doenças, infelizmente, são as doenças que mais matam. Então, no Brasil, por exemplo, em 2013, 30% de todos os óbitos foi por doença cardiovascular, ou seja, o infarto ou AVC. Isso é muito relevante, porque isso mata mais do que, por exemplo, doenças infecciosas como tuberculose, do que o vírus do HIV, mata mais do que o câncer, mata mais do que acidentes de trânsito. Então, o que a gente está falando de doenças que podem matar, inclusive deixar sequelas. E essas sequelas, às vezes, vão trazer limitações importantes para a vida do paciente. A gente sempre atribui essas doenças a pessoas mais velhas, possivelmente obesas. Mas um jovem também pode ter, um adolescente, por exemplo, pode ter um ataque cardíaco? Pode sim. Infelizmente, a gente sabe que essa população também está sujeita a ter essa doença. A gente sabe que é uma menor parte. Então, em cerca de 5% dos pacientes infartam com menos de 40 anos. Só que aqui, os fatores de risco são um pouco diferentes. O cigarro contribui de forma significativa, ainda nessa população jovem. Agora, infelizmente, o que a gente vê, Léo, é o seguinte, é que infelizmente essa população que infarta tem alguns fatores de risco que são bem clássicos. Exemplo, usuários de drogas, então cocaína, êxtase, tá certo? Uma coisa que é importante hoje em dia falar, a questão do anabolizante. Então também é uma condição que está relacionada a infarto na população jovem. Então, perigo, tem muita gente usando, muita gente usando, pois né? Exatamente. E como o jovem tem essa ideia de que ele é indestrutível e que ele não está sujeito a essas doenças, isso acaba sendo, na verdade, um ponto fraco para ele cair, né, nesses fatores de risco e acabar, mesmo jovem, né, infartando e trazendo uma queda da qualidade de vida dele para o resto da vida dele, né, obviamente. O senhor fala sobre isso, que sequelas podem ficar carregando para o resto da vida quem passou por um infarto, por um AVC? A questão do infarto, como vai acontecer uma necrose no músculo cardíaco, então uma parte do músculo vai deixar de se mover, vai deixar de se mexer, de bater. E aí o que é que acontece? Esse paciente pode evoluir com o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então é um paciente que vai estar sujeito a ter cansaço quando faz os esforços, é um paciente que vai estar sujeito a várias arritmias cardíacas, certo? Em relação ao AVC, infelizmente a questão da necrose vai acontecer no cérebro. E aí o paciente vai ter que conviver com uma sequela motora. Então, um lado do corpo sem mexer, dificuldade para falar, dificuldade para engolir. Então, a gente sabe que, infelizmente, 70% dos pacientes que sofrem um AVC, eles não voltam ao trabalho devido a essas sequelas. E outro dado que é mais igualmente preocupante é a questão de que 50% desses pacientes, eles, quando recebem alta do hospital, eles ficam dependentes para realizar coisas básicas do seu dia a dia, como se alimentar, tomar banho, se vestir. E aí acaba ficando na dependência de familiares e cuidadores para fazer essas coisas básicas, né, no dia a dia.
Doutor, outra informação que a gente vê circular também em redes sociais, que é a história da gordurinha na parte do abdômen, a tal chamada barriga de chope, algo assim, ela é mais perigosa em relação a doenças cardíacas, é verdade? Isso. Essa obesidade, que a gente chama de obesidade central, está relacionada a uma síndrome, que a gente chama de síndrome metabólica. Ou seja, quando ela acontece, ela não acontece sozinha. Então, quando ela acontece, geralmente vem com os níveis de triglicerídeos altos, vem com a glicose também alterada, os níveis de pressão alterados. Então, o perigo dessa gordurinha aí, central, que a gente chama, é justamente o fato dela trazer consigo outros fatores de risco, que, novamente, quando juntos, acabam levando a um risco bem maior de ter doença. E aí a gente volta para o início da história, que é preciso cuidar de alimentação, se exercitar, para poder ter essa saúde. Perfeito. Vamos ter que bater isso para ver se realmente... Isso talvez seja a mensagem principal daqui, né? É que realmente a gente consiga, através de medidas simples que não envolvam remédio, a gente evite, né, doenças no futuro. Vou a mais perguntas de telespectadores. A gente tem a pergunta aqui da Lourdinha, que é aposentada, dona Lourdinha. Ela pergunta se ainda existe risco de alguém com marca-passo ter ele danificado quando passar por portas magnéticas. A questão do marca-passo é o seguinte, é o fato de ele, quando está sob o estímulo de um ímã ou qualquer coisa, ele acaba parando a sua atividade. Então, a questão da porta eletrônica é mais isso, entendeu? Agora, outras questões, por exemplo, a questão de ressonância também é complicado. Então, na verdade, existe. Todo paciente que coloca o marca-passo, ele acaba recebendo uma cartilhinha do que realmente ele vai poder fazer e do que ele não vai poder fazer. Então, essas recomendações são importantes que sejam seguidas no intuito de evitar essas complicações. O marca-passo é um aparelho que serve para quê, doutor? E fica junto ao coração. Isso. O marca-passo é colocado quando o marca-passo natural do coração ele deixa de funcionar. Existem algumas condições que o próprio envelhecimento, sistema de condução, faz com que esse marca-passo deixe de funcionar e o paciente fique com bradicardia. E aí o que é que acontece? O marca-passo ele vai servir de marca-passo para o coração. Ele vai servir de estímulo elétrico para que esse coração fique batendo, tá certo? E aí controla essa arritmia que a gente chama de bradicardia. Doutor, em relação à tecnologia, em que passo estamos hoje, o planeta mesmo, quando se diz a respeito a pesquisas que possam ajudar nesses tratamentos, nisso tudo? Eu me recordo, por exemplo, de já ter lido uma reportagem que dizia que um homem chegou a ficar alguns dias com um coração artificial enquanto aguardava um transplante de um coração real. E o que mais de novidades, o que mais que tem se pesquisado em relação a esse tema? Essa questão de tecnologia em saúde é algo que é realidade, é algo que tem crescido realmente nos últimos anos. E aí, assim, em relação à ciência, todo dia é publicado coisa nova, né? Às vezes até é realmente difícil você acompanhar essa evolução. Em relação a essa questão de tecnologia, isso já é realidade. Essa questão do coração artificial, entendeu? Principalmente aqueles pacientes que estão pré-transplante cardíaco. Então, mesmo aqui no Brasil, isso já é realidade. Então, aqueles pacientes que estão muito graves em UTI, que estão aguardando aquele órgão para ser transplantado, então, realmente, o coração artificial pode ser utilizado. É um mecanismo realmente que serve de ponte. Ou seja, serve para poder o paciente aguentar aquele momento enquanto aguarda o órgão para ser transplantado. Então, isso aí já é realidade, é algo que já acontece no Brasil. E, assim, a tendência é só realmente crescer. E falando em transplante, qual o ponto que se chega que o médico avalia que é necessário um transplante? Então, aqueles pacientes mais graves, aqueles pacientes que o coração realmente está com uma disfunção mais importante, aquele paciente que não consegue sair de medicações potentes para a insuficiência cardíaca, aqueles pacientes que vivem reinternando. Então, realmente, são pacientes que estão em via final de doença. Então, realmente, o coração, a reserva orgânica desse coração já deu o que tinha que dar, certo? E aí, nessas condições, é que o transplante está indicado. É realmente quando o tratamento já não é tão eficaz, o tratamento já não consegue mais fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida boa. Doutor Iveson, a gente está quase chegando no fim do programa. Queria deixar o senhor livre para falar diretamente com o telespectador sobre a importância de pensarmos em prevenção, em cuidar da gente mesmo, né? Perfeito. A mensagem principal é essa. Então, se você consegue fazer tudo certinho em relação à questão da alimentação, em relação a eliminar o sedentarismo, que é a falta de atividade física, se você consegue fazer os exames de rotina básicos, como glicemia, colesterol, se você tem o costume de medir a pressão arterial, que é algo simples, então, assim, qualquer profissional de saúde tem a capacidade de fazer esse diagnóstico. Então, se você consegue identificar tudo isso,
você consegue reconhecer de forma precoce, você consegue eliminar. E você eliminando, com certeza, realmente a tua chance de ter doença no futuro vai diminuir. Então, é por isso que geralmente se fala, né? É melhor prevenir do que remediar. Mas realmente, então, eu até prefiro, às vezes, no consultório, pegar aquele paciente que vem sem doença do que aquele com doença. Porque esse com doença aqui vai ter que mudar a vida dele de uma forma mais drástica, de uma forma mais rápida, tudo. Então, é um paciente que, às vezes, vai dar mais trabalho do que um paciente que vem de forma precoce fazer sua prevenção. E há dificuldades nessa mudança de hábitos, né, doutor? Todo mundo sabe que quem muda uma dieta ou inicia uma dieta não consegue levar por 15 dias, por um mês. Por isso que é importante, de fato, prevenir. Porque senão você vai ter que fazer uma mudança radical mesmo. Depois que está doente, né? Então, depois que está doente, tudo vai ter que ser mudado, mas de uma forma que não dá tempo mais de se adaptar, né? Então, realmente é importante isso, é você realmente se antecipar às doenças. E são doenças que, se você reconhece, se você trata, realmente você elimina. E isso aí é fundamental. Tá ótimo, doutor Iveson. Muito obrigado por ter vindo aqui esclarecer esses assuntos para a gente. Portas sempre abertas aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo algo que é bastante relevante, né? E que, se realmente eu conseguir passar essa mensagem, eu acho que eu vou ficar muito feliz se o pessoal aí de casa tiver percebido a importância de fazer a prevenção. Então, eu vou ficar bastante feliz, bastante satisfeito. Sem dúvida. Até a próxima, doutor. Eu que agradeço. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que a gente tem sempre contato pela internet, pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. O endereço de ambos é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição e a gente se vê na próxima, então. Tchau. Música